existe uma maneira de você, de qualquer outro ser humano, resolver o problema de uma vez por todas. De fazer com que as tempestades elas venham cessar. Eu já vou lhe revelar daqui a pouco esse segredo. Falamos na oração do dia sobre Jonas. Jonas estava debaixo de rebeldia, de desobediência, e então ele provocou uma grande tempestade. E por causa daquela tempestade, houve um grande prejuízo, houve um grande mal. O próprio Deus fez com que o mal viesse sobre aquele local onde Jonas estava. Uma forma não de puni-lo, mas de trazê-lo de volta para a presença de Deus. Deus é capaz de fazer qualquer coisa para trazer você de volta para a presença dele. Eu já vou orar por você, já vou pedir a Deus pela sua vida. Eu quero desejar boas-vindas para quem está aqui pela primeira vez e quero pedir para você se inscrever no canal, tá bom? Compartilhe, e eu creio que através dessas orações, desses direcionamentos aqui, sua vida não vai melhorar, ela vai mudar. Viu? Com Deus a coisa não melhora. Com Deus a vida muda. Tá certo? Ovelha amada, veio uma grande tempestade sobre aquele mar. E a Bíblia vai dizer que quando os marinheiros, depois deles terem sofrido muito, tomado um grande prejuízo, infelizmente é assim, tem pessoas que elas só vão despertar, elas só vão se posicionar quando elas sofrerem muito. Tem pessoas que elas não sabem dizer não, tem pessoas que elas não sabem repreender, tem pessoas que elas não sabem colocar as coisas no lugar, colocar certas pessoas no lugar, e elas vão deixando até aquilo gerar um problema, né? Não só para ela, porque se o problema ficasse só na pessoa, ok. Pior que tem problema que atinge, que afeta o coletivo. E o pecado é um deles. Quando a pessoa ela está em pecado, quando ela está em desobediência, em rebeldia, quando ela está fazendo o mal, né? Aquele pecado acaba prejudicando todo o coletivo. Viu? É igual a laranja podre. Uma laranja podre apodrece todas as demais laranjas. Eu quero orar por você. Eu quero falar com Deus pela sua vida nesse momento. Foi quando então os marinheiros desceram ao porão do navio. E quando chegou lá encontrou Jonas. Tranquilo, não tô nem aí. Cuidado, hein? Cuidado com aquelas pessoas que falam assim, não tô nem aí. Tô preocupada só com a minha vida. Essas pessoas, elas não são pessoas de Deus. Porque quem é de Deus verdadeiramente se preocupa consigo e com os outros. Certo? Tá entendendo o que eu tô te falando? O bem que a gente quer pra gente, a gente quer pros outros. Então, Jonas estava tranquilo. Tem gente que ela não tá nem aí. Tem gente que ela aprontou, tem gente que ela fez uma fofoca, fez uma mentira, tem gente que ela denegriu a imagem de alguém, ela criou uma situação e depois ela deixou por isso mesmo. Simplesmente não tô nem aí. Você está entendendo o que eu estou te entregando, ovelha? Jonas estava lá no porão do navio, tranquilo, não tô nem aí, certo? Enquanto lá em cima estava o estrago. Tem gente que ela causou um estrago na família dos outros, na vida dos outros, no casamento dos outros, no ministério dos outros. A pessoa causou um estrago na empresa dos outros, no nome dos outros. Você está entendendo o que eu estou te entregando aqui, ovelha? Ela causou um estrago.
no psicológico dos outros, no emocional dos outros, na saúde dos outros. E depois simplesmente disse... Eu assisti uma reportagem de uma matéria na TV. Eu não sou muito de assistir TV, mas eu estava em algum lugar e eu vi a reportagem assim passando sobre uma mulher que fazia procedimento estético, né? E aí ela estragou, ela usava produtos de péssima qualidade, ela aplicava produtos que não era para aplicar no rosto e acabou deformando o rosto de muitas mulheres. E aí, quando ela foi entrevistada, quando ela foi levada para a delegacia, ela estava lá como se nada tivesse acontecido. Tem gente assim, que ela é fria, calculista, é uma pessoa mal, é uma pessoa perversa, uma pessoa que faz o mal e é como se ela estivesse fazendo o bem para os outros. Ela fala mal dos outros, nossa, ela senta num lugar e ela fala mal dos outros e para ela é uma coisa normal. Normal, ainda que aquela pessoa que ela esteja falando mal não preste, mas ela não tem o direito de falar mal dos outros. Nós não temos o direito, a autoridade de falar mal dos outros, a não ser que aquela pessoa esteja presente. A não ser que aquela pessoa esteja presente e você tenha ligação com aquela pessoa. Você tenha autoridade, aquela pessoa seja um filho, uma filha, um parente, um discípulo, seja alguém que tenha vínculo com você. Aí, ela causou um estrago. Foi o caso de Jonas. Ele causou um estrago e ele estava lá no porão, como se nada tivesse acontecido. E quando os marinheiros perguntaram, quem você é? Ele disse, eu sou Jonas, sou hebreu. Eu sirvo ao Deus. Quer dizer, os marinheiros falaram, você está doido, rapaz? Você está maluco? Você serve ao Deus vivo, ao único Deus verdadeiro, poderoso, e você está fazendo isso? Aí Jonas, todo arrepiado eu estou aqui. Jonas falou, só tem uma forma, me joga no mar. Quer se livrar do problema? Se livra de mim. Você quer se livrar de problemas? Se livre de algumas pessoas. Infelizmente é assim, não tenha pena. Quem tem medo de perder pessoas nunca vai viver propósito de Deus. Jonas foi sincero. Será se você tem sinceridade? Será se você tem humildade para chegar para alguém que você machucou, feriu, agrediu e dizer me perdoa? Você é humilde a esse ponto de chegar e procurar aquela pessoa e falar assim, eu falei mal de você, eu critiquei você, eu fiz uma fofoca com o seu nome. Você é essa mulher o suficiente? Você é esse homem o suficiente para procurar alguém e pedir perdão? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Jonas foi humilde. Jonas disse, eu estou em pecado, me perdoa. Davi fez isso. Davi fez isso. O grande rei Davi, ele fez isso. Ele assumiu a culpa. Me joga no mar. E ele foi para o mar. E o peixe engoliu ele. E lá na barriga do peixe, ele fez uma oração. Talvez você fale assim, pastor, vou falar uma coisa para você. Tem gente que ela acha que lugar de oração é só na igreja. Não é não. Lugar de oração não é só na igreja não, na sua casa também, na sua empresa, no seu carro, aí no quarto, aí na cadeia, aí nesse hospital que você está aí também é um lugar de oração. Você sabe onde é que o verdadeiro lugar de oração? É o lugar do arrependimento. Lugar de oração não é só na igreja não. Lugar de oração é aí agora onde você está. Esse lugar que você está aí agora é um lugar de oração. Se você dobrar o seu joelho agora e você se arrepender, como Jonas se arrependeu. Jonas se arrependeu na barriga do peixe, no ventre do peixe, do grande peixe. Talvez você está agora, meu irmão, debaixo de um grande problema, de uma grande humilhação. Você está aí dentro de um problema que, se você não se arrepender, ele vai lhe matar. Ele vai lhe matar. Essas amizades vai lhe matar. Se arrependa. Se arrependa. Quem vai mudar a sua vida não é a igreja A, não é a igreja B. Não existe igreja boa, igreja ruim. Não existe. Porque toda igreja, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Ainda que o pastor daquela igreja seja um mau pastor, a igreja não é dele, a igreja é do Espírito Santo.
Até Deus abater aquele pastor. Se aquele pastor é orgulhoso, mau, perverso, ruim, se ele não é um bom pastor, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser abatido, porque ele está lidando com almas. Então, quem muda a vida de uma pessoa não é a igreja, não é o pastor, não é fulano, é o arrependimento. Quando você se arrepende do seu pecado, não é do pecado dos outros, é do seu pecado. Deixe o seu pecado. Jonas se arrependeu. Jonas se arrependeu. E lá ele fez uma oração. E Deus deu ordem para o peixe. Deus falou para o peixe: me devolve ele. Você quer voltar a ter vida? Você quer voltar a ter paz? Você quer voltar a ter saúde? Você quer voltar a ser feliz? Se arrependa. Se arrependa. Arrependimento. Que infelizmente hoje muitas igrejas não estão pregando arrependimento. Está pregando bênção, milagres, cura, isso e aquilo, e está esquecendo do arrependimento. Foi o que Jesus mais pregou, arrependimento. O arrependimento muda o bandido, o cachaceiro, o drogado. O arrependimento é para todos nós. Ou você acha que você não precisa se arrepender? Eu preciso, nós precisamos, todos nós precisamos, todos os dias nos arrependermos. Todos os dias. Todos os dias, meu irmão. A gente precisa descer ao pó. Mas o problema é a humildade. Tem humildade? Se não tiver humildade, se não for sincero, esquece. Esquece. Você pode ir para a igreja lá nos Estados Unidos. Você pode ir lá procurar o bispo, o pastor, o apóstolo. Você pode pedir oração. Não vai ter mudança de vida sem arrependimento. O arrependimento se converte, se liberta desse pecado. Tem gente que ela se libertou dos demônios, mas ela não se libertou do eu dela, do orgulho dela, do gênio dela. Eu vou orar por você agora. Eu quero orar por você. Existem tempestades que o que tá causando essa tempestade, nem toda tempestade é pecado, mas todo pecado gera uma tempestade. E tomara que essa tempestade seja só na sua vida. Tomara que seja só na sua vida. Tomara que isso não passe para o coletivo. Porque Jesus disse: ai daquele. Por meio daquele vier o escândalo. Ai daquele. É melhor que ele pegue uma pedra de moinho e amarre no seu pé e se lance no mar. Ai daquele que por meio dele vier o escândalo. É tempo de arrependimento, é tempo de você se converter, é tempo de você colocar o seu coração, suas barbas de molho. É tempo de você olhar para dentro de você e não para a vida dos outros. É tempo de você olhar para dentro da sua casa. Tem gente que ela fala mal da igreja. Você sabe o que significa igreja? Igreja significa família de Deus. A família de Deus é a igreja. Tem gente que a família dela não é um exemplo. Ela está falando mal da família de Deus. Como é que pode? Uma pessoa que nem família tem. A pessoa não tem exemplo de família. Como é que pode uma pessoa que não é exemplo para a sua família fica falando mal da família de Deus? Porque a igreja é a família de Deus. Se existe alguém que Jesus morreu por ela, foi a igreja. E quando Jesus voltar aqui, ele vai vir buscar a igreja dele. Não brinque com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela foi comprada pelo sangue dele. Pelo sangue dele. E essa igreja é você. Essa igreja sou eu. Somos nós. Essa igreja é um grupo de pessoas falhos, pecadores, porém arrependidos. Arrependidos. Eu quero orar por você nesse momento. Precisa ser sincero. Depois eu falo sobre isso para não ficar muito longe. Eu lembro de um caso de um
um mecânico que fez um serviço num carro meu e ele fez um serviço errado, eu fiquei chateado, e eu falei umas coisas para ele, e depois quando eu saí dali o Espírito Santo falou, você não faça isso. Não faça isso com ele. E aí eu peguei, voltei lá, pedi perdão pro rapaz, e ele falou, não pastor, eu também quero te pedir perdão, porque eu não estou muito bem, estou separado da minha esposa foi embora, eu estou com depressão, não estou com minha cabeça muito boa, pastor, eu tô, meu Deus, aquilo, eu falei, meu Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter colocado humildade, porque se a pessoa, se eu não tivesse humildade e não fosse lá pedir perdão para aquele rapaz, o rapaz estava com problema em casa, no trabalho, com depressão, e eu fui lá, porque ele fez um serviço errado, eu fui lá e tal, aquela coisa toda, e Deus falou assim, vai lá e pede perdão para ele. Vai lá e pede perdão para ele. E quando eu fui lá que eu pedi perdão, ele falou, não pastor, me perdoa também, porque eu não estou muito bem. Eu não estou muito bem, pastor. Então, use a humildade, use a sinceridade. Com isso aí você vai ser salvo, você vai salvar muita gente. Pai amado e querido, aqui eu venho orar por vidas que nesse momento se arrepende do seu pecado, do seu comportamento. Se arrepende, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. E graças a Deus. Tá bom? Nesse domingo nós teremos culto 8h30 aqui na Coronel e 18. Lembrando que 8 horas tem o café. Chegue antes, tá bom? Antes do culto pra gente tomar o café. Tá certo? Rose, Diego, Denise, Deise, todos vocês aqui comigo nesse domingo, tá bom? Deus abençoe. Se você puder, traga mais um convidado com você. Certo?